Senhor igreja, como vocês estão bem? Hoje eu vim dar um ensino para vocês, um ensino muito importante. E quero que vocês prestem muita atenção nesse ensino. Hoje eu vou tirar umas dúvidas e alertar e chamar a atenção. Atenção de quem? De quem está recebendo dízimo e oferta. E alertar quem está pagando o dízimo e oferta, tá bom? Antes de mais nada, eu quero que você compartilhe para mais pessoas, alcançar mais pessoas, tá bom? E quero que vocês também peguem a Bíblia de vocês, tá bom? Hoje a gente vai dar uma navegada muito profunda na Bíblia, tá bom? Então já pega a Bíblia de vocês, abre em Ezequiel, capítulo 33, versículo 3 ao 4, tá bom? Vou botar um hino aqui enquanto vocês vão pegando a Bíblia de vocês, tá bom? O nome do ensino é A Verdade. Todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Que graça e paz que o Senhor venha cair nesse mundo. A verdade é que Jesus está voltando e muita gente está brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos sem amar o nosso irmão. A verdade é que tem santidade, com muitas eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente Confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que crucificamos Pedro por seus limites nas ondas e a credulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade Para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele que dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. A verdade, ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos se na sua adoração não houver sinceridade? A verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar os olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir no meu altar, e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor. A verdade no orar e a usar os seus dons Pra chegar até mim, é que entrar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade.
Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus nesse momento. Exaltado seja o nome dele. Se o povo quisesse a verdade, Aceitaria Cristo e não a Barabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele quem dizia amar. Se a verdade fosse a prioridade, até nossas mensagens teriam que mudar. Calaríamos a nossa vontade e ouviríamos o que Deus quer falar. ninguém vem a mim sem a verdade. Eu quero um povo que me ame de verdade. Do que adianta o erguer de suas mãos Se na sua adoração não houver sinceridade, a verdade no falar, a verdade no ofertar, no fechar dos olhos para o teu nome adorar. Seja verdadeiro quando subir no meu altar, e não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no louvor, a verdade ao orar e a usar os seus dons, a chegar até mim e tentar pelo caminho, receber a vida e viver a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Glória a Deus, igreja, que hino maravilhoso. Então vamos lá. Pega a Bíblia de vocês em Ezequiel, capítulo 34, versículo 3 ao 4. Vamos lá? Pegaram? Está escrito assim: comeis a gordura e vós vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecem as doentes, não curaste a quebrada, não ligaste a desgarrada, não tornaste a trazer a perdida, não buscaste mais dominar sobre ela com rigor e dureza. O que Ezequiel estava querendo falar sobre isso? Igreja, hoje, o que está acontecendo nas igrejas de hoje? Hoje, a maioria das igrejas só querem saber de dízimo, oferta. Mas para que serve o dízimo, oferta? Por que eles querem o dízimo, oferta? Hoje, você não vê mais o que está acontecendo. Hoje, você não vê mais os pregadores que nem antigamente, que iam com carrinho velho. Hoje, vocês não vê mais eles com carro de 2010, de 2009. Hoje, só vê carro de 2024, 2023, lançamentos de carro. Mas o que isso quer dizer? Hoje, os pastores não pregam mais a verdade. Por que eles não pregam mais a verdade? Porque a verdade dói. A verdade é algo que limpa. Mas quem não quer receber a verdade? As pessoas que dizimam, as pessoas que ofertam. A maioria das pessoas não querem receber a verdade. Então, o pastor hoje, ele amacia, entende? Hoje o pastor não ama mais as ovelhas que nem amavam antigamente. Então hoje se o pastor falar a verdade, muitos não vão dizimar. E se a pessoa não dizima, o pastor não ganha dinheiro. E se o pastor não ganha dinheiro, então não tem como ele pagar as parcelas do carro novo que ele comprou. As parcelinhas de 3 mil a 4 mil. Então o que está acontecendo hoje? Hoje você vê uma humanidade que se corrompeu através do que? A humanidade se corrompeu através do dinheiro. Hoje é fácil acontecer uma briga. Hoje é fácil alguém matar o outro por causa de 50 reais. Então hoje muitos esfriaram o amor. Então hoje o que acontece? Hoje o pastor só quer saber da gordura da ovelha, da lã. Por que da gordura e da lã? O que significa a gordura e a lã? Hoje o pastor só quer saber se a pessoa que está congregando é um doutor, um médico, um empresário.
Porque sabendo que ele é um empresário, ele consegue conhecer se a lã dessa ovelha é boa. E o que é a lã dessa ovelha? É o dízimo, é o que ela vai ofertar, é o salário dela em si, entende? Então hoje você vê o mundo que está se corrompendo a cada dia. Um mundo que é do gesto maligno, cada dia mais. Um mundo que você vê que não muda mais. Um mundo que você vê que não tem mais amor. Hoje, se você falar para as pessoas que você está dando você está levando comida para mendigo, está alimentando esses moradores de rua, a maioria das pessoas vão falar o que para você? Isso aí são baita uns vagabundos. Tem 2 pernas, 2 braços. Por que não vão trabalhar? Por que não vão fazer isso? Hoje eles não olham mais para a pessoa com amor, com carinho e dedicação. O amor de muitos, a Bíblia mesmo fala que ia chegar um tempo que o amor de muitos ia esfriar. Entende? Porque se você parar para ver, o anticristo ele vai subir os degraus para ser um anticristo através do que? Através do dinheiro. Então o anticristo vai ser uma pessoa que vai subir, que vai ser uma pessoa que vai se corromper por causa do quê? Do dinheiro. Então hoje você vê amor dos pastores com as ovelhas seguida. Hoje não tem o amor que o pastor tem com as ovelhas aqui. Então aquele irmão que dizima 10 reais, se ele sair da igreja, o que acontece? O irmão que dizima 10 reais está aqui. O irmão que dizima 1.000 reais está aqui. O pastor está aqui. Ele não sai para ir buscar aquela alma. Ele não. Ele olha o dinheiro. Então, quando ele olha para o dinheiro o quê? Subiu na cabeça. Entende? Subiu na cabeça. Então hoje você percebe que o pastor ele não vai em busca daquela alma que dizima 10 reais, daquele irmão que não tem um dízimo para pagar, mas com todo amor e carinho vai na igreja. Hoje ele olha para aquele irmão que paga 500, 1.000, que seu pastor ligar, ô irmão, ajuda com dinheiro, tá ali, entende? Então hoje você percebe uma situação que a gente está vivendo nos dias de hoje, que o pastor ele não vai atrás de uma ovelha que não vem mais no culto, um pastor que não vai atrás de uma ovelha que não prega mais a verdade, e é isso que está corrompendo muitos. E para que serve o dízimo? Será que o dízimo é para o pastor comprar terno e gravata, comprar sapato, levar a esposa, a família, jantar fora, nos melhores restaurantes? Será que o pastor, o dízimo da igreja é para comprar caro, para ele sair com a família no dia a dia? Muitos querem dízimo, muitos querem oferta, mas não sabem para que são. Então, quando você pergunta, você já parou para pensar, você já parou para perguntar para onde que está indo o teu dízimo e tua oferta? E tem muitas pessoas que já perguntaram, e se você fazer essa pergunta para o teu pastor, você vai ver que ele vai ficar bravo. Porque ele não quer responder, entende? Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 25, versículo 40 a 40 em diante, quando eu parar. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, estive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitaste, enfermo na prisão não me visitastes. Então lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Presta atenção aqui agora, ó. Em Mateus capítulo 25, versículo 43. Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim.
Sabe o que significa isso? Para onde que o teu dízimo está indo? Para onde que a oferta está indo? Entende? O que está acontecendo? Hoje é normal você ver mendigos, para alguns no caso, né, dormindo na frente da igreja. Sabendo que a igreja, dormindo na frente do templo e sabendo que o pastor, que era para ficar em alerta, o pastor que era para ficar atento, não vai buscar essa alma. Hoje você não vê mendigos entrando dentro da igreja, entende? Então, quando Jesus Cristo está falando, tive enfermo e tu não me visitasse, estava nu e tu não fosse ver. Então, quem é Jesus Cristo? Então, o que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Que quando você fazer o bem para alguém, você está fazendo para Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim, ame o seu próximo como amasse a ti mesmo. Entende? Jesus amou nós de tal maneira que ele morreu por nós na cruz. Entende? Então a gente precisa, se ele morreu por nós na cruz, é porque ele ama a nossa alma. Ele morreu para que nós tivemos uma chance. Entende? Então, hoje você não vê mais evangelização, hoje você não vê mais cesta básica para os irmãos, hoje você não vê mais isso. Hoje você não vê mais pregação na cadeia, hoje você não vê mais, hoje você não percebe que não está existindo mais amor. E eu tenho como provar isso para vocês. E eu te provo. Será que você ama de verdade? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Não precisa você me responder, mas pare e reflita. Vamos ver. Às vezes você fala, mas Deus não está falando comigo, estou indo na igreja. Mas vamos ver se você ama. Vamos ver se você tem um amor verdadeiro. Vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é mais fácil você levar para casa? Um cachorro que está na rua, abandonado, passando fome, ou um mendigo? Pare e pensa. É esse amor verdadeiro que você tem? Você tiraria o teu sapato para dar para um mendigo? Você tiraria a roupa que você está vestida para dar para um mendigo? Você deixaria a tua família de lado? Deixaria de comer uma pizza para ir lá comprar e dar para um mendigo? Entende? Então o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os pastores? Eles não estão amando as almas como deveriam. Eles não estão amando as ovelhas como deveriam. Eles não deixaram as 99 para ir atrás daquela uma que estava enferma. Para aquela uma que estava nu. Para aquela uma que estava com sede. E quem são essas almas? São aquelas almas que precisam de uma atenção, de um carinho. Às vezes eu já ajudei tanto os mendigos, os moradores de rua, que tem uns que eles não querem só comer, eles querem um abraço. Um abraço faz total diferença. Já viu aquela... Entende? Então, tipo assim, já viu aquela frase que uma palavra dói mais do que um tapa? Então, um abraço vale mais do que 1000 palavras. Entende? Um abraço ele conforta. Então, quando alguém te consola, ele faz o quê? Te dá um abraço, te dá uma palavra. Quando alguém te abraça, no momento ele fala te amo, assim é o Espírito Santo, o Consolador, entende? Quando você chora aos pés de Jesus Cristo, clama a ti, quando você sente o Espírito Santo, você se sente aliviado, você sente sendo abraçado por ele. Então esse é que é o abraço do Consolador. Então às vezes é esse abraço que você tinha que dar. Mas muitos não dão porque, ele está fedendo. Muitos não dão porque não vale a pena. Entende? O que os pastores acham hoje? Não vale a pena nós evangelizar na rua para os drogados, viciados, prostitutas, do morador de rua. Porque eles não vão na nossa igreja dar o dízimo, nem muito menos oferta. Vai ser em vão. Mas não. Que pastores que estão vocês, que não saíram, não deixaram as 99 para ir buscar uma. Não saíram. Entende? Vocês não deixaram de amar
aquela uma ovelha que saiu. Vocês não se preocuparam com elas. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15. Alcatelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que acontece? Você irá conhecer um pastor que ama. Você irá conhecer um pastor que zela por aquela ovelha, porque você irá conhecer ele verdadeiramente. Você vai ver se ele chora com aqueles que choram e se alegra com aqueles que se alegram. Então você vai conhecer esse falso profeta. Então o que Mateus estava dizendo? Olha, presta atenção. Presta muita atenção nos falsos profetas. Porque muitos são lobos. São lobos vestidos como ovelha, mas interiormente são ruins, são pessoas falsas, são pessoas que são o quê? São pessoas que são traíras, são pessoas que falam, irmão, deixa eu ver, bate nas tuas costas e fala, irmão, que Deus te abençoe, mas estão pensando no dia 5 em receber teu dízimo, tua oferta, entende? Então você precisa ter essa atenção, entende? Vocês precisam saber. Mas se eu tô pagando meu dízimo, se o pastor tá fazendo alguma coisa errada, Deus vai cobrar dele, com certeza. Mas você acha que se você subir pro céu, Deus vai falar assim, olha, pra onde que foi teu dízimo? Você vai responder o quê? Não, eu disse pro pastor. Mas você perguntou pra ele, pra o que ele tá fazendo com o seu dízimo? Que pessoa que você ajudou, entende? Às vezes tem muitos pastores que se você perguntar, pastor, para onde que tá indo o meu dízimo? Eles vão ficar bravos. Eles vão ficar irados. Por quê? Por que eles vão ficar? Porque eles têm medo. Eles têm medo porque eles sabem que estão no erro, mas estão com medo de falar. Entende? Você já botou um animal... Você já viu a cobra? A cobra é um animal que muitos falam que a cobra é um animal peçonhento. Mas se você parar para ver, a cobra ela só injeta, ela te avança no momento que ela estiver sentindo ameaçada. Entende? Então se você botar uma cobra contra a parede, ela vai pegar. Se você chegar mais perto dela, você vai chegando, ela vai querer botear, entende? Então, tipo assim, isso é o que acontece quando você coloca um pastor que tá pegando teu dízimo e não tá fazendo nada. Quando você pergunta, pastor, para onde que tá indo o meu dízimo? Ele vai começar a falar que não, irmão, não, sai daqui. Não, esse irmão é o demônio que tá no corpo dele. Esse irmão aí tá com legião. Esse irmão aí tá duvidando. Não é dúvida. Quem paga o dízimo tem o direito de saber para onde que está indo. Tem o direito de saber o que estão fazendo com o teu dízimo. Entende? Porque o dízimo é algo que você recebe e você paga. Entende? Então vocês precisam ficar atentos com isso. Vocês precisam ficar atentos com o que o pastor da igreja está fazendo com o dízimo. Então, quando vocês ir buscar o dízimo, quando vocês pegar o dízimo ou pagar, pergunta, pastor, para onde que está indo o nosso dízimo que nós estamos precisando saber. Também está escrito, olha que está escrito aqui deixa eu ver aqui. Olha que está escrito aqui em Olha o que está escrito aqui em Malaquias. Agora eu vou pegar os pastores de jeito. Se fosse um pastor normal, esse dia um irmão que eu congregava junto comigo na igreja que eu estava,
ele me alertou num negócio. E eu peguei esse negócio e comecei a entender. Ó o que está escrito aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo... Eu vou ler do 10. Porque muitos esquecem de ler o versículo 8 e o 9 e pulam já por 10. Olha o que está escrito aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. Essa aqui é uma palavra muito bonita. Essa é uma palavra que muitos pastores colocam. Mas olha o que está escrito aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 9. Agora eu vou pegar vocês de jeito. Roubará o homem de Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubam, sim, toda esta nação. Eu comecei a pensar nisso. O que significa isso? Todavia vocês me roubam no dízimo e nas ofertas. Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores só se preocupa em trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Mas está falando a casa do tesouro, não a congregação que você fez, que você inventou. Essa aqui não é a casa do tesouro. Todavia vocês me roubam dízimo e oferta. Eu comecei a pensar nisso. Porque eu falei, mas como que todavia o ser humano rouba Deus no dízimo na oferta? Sabe por quê? Porque muitos esquecem de ler isso aqui, ó. Deuteronômio capítulo 26, versículo 12 ao 13. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito no Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26 ao 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartam. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita e ao estrangeiro, e o órfão e a viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, e nem deles me esqueci. Então muitos estão se esquecendo do mandamento que Jesus Cristo diz: amai o teu próximo como amaste a ti mesmo. Vocês não estão amando o seu próximo como amaste a ti mesmo. Vocês estão se preocupando com o que o teu próximo irá receber para te pagar. O dízimo, que não é para a igreja. Eu acho que a única coisa que a igreja tinha que fazer, a congregação, no caso, que a igreja somos nós, é pagar a luz, aluguel e água. Única coisa. O dízimo não é para pastor. Porque como tem pastor que cobra para pregar? Ah, mas a palavra de Deus diz que quem é do evangelho vive do evangelho. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta. Os discípulos viviam do quê? Os discípulos não viviam de fé? Ah, sabe o que está acontecendo hoje? Hoje não acontece mais milagres e maravilhas que nem aconteciam antigamente, porque muitos não têm fé. Muitos pastores não têm fé. Entende? Muitos não têm fé. Muitos não conseguem viver pela fé. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Deus tocar no coração de uma pessoa, fazer um pix o pastor, que é sincero e reto? Ou Deus movimentar uma baleia, tirar uma baleia do fundo do mar? O que é mais fácil? No ouvir de vocês, né? Porque no ouvir de Deus tudo se torna fácil. Então o que está acontecendo? Por que estão roubando o dízimo de Deus em Malaquias?
Porque o que está acontecendo? Quando acabares de separar todos os dízimos, quando você pegar o dízimo da sua igreja, quando o tesoureiro pegar o dízimo, que a maioria dos tesoureiros faz parte, né, com o pastor, se ajunta junto com ele para coisar, e não fala, pastor, o que você vai fazer com o dízimo? O que você vai fazer com esse dinheiro? Não pergunta para o pastor, não começa a questionar. Por isso que a maioria dos tesoureiros são desculpa palavreado, são cu e carça com o pastor. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano do dízimo, então os dará aos levitas e ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas. Por isso que em Malaquias Deus fala, vocês estão meroupando o dízimo, porque o dízimo não é para pastor. O dízimo é para viúva, para o órfão e para o necessitado. E vocês estão dando a isso? Vocês estão saindo? Vocês estão se preocupando com essas almas? Ou vocês só estão querendo, quem quer aceitar Jesus, levanta 10, mas você vai atrás dessas almas? Desses 10 que você pediu, se alguém quiser aceitar, você vai lá e apacenta as suas ovelhas? Você vai em busca delas? Você corre de atrás delas? Você vê se essa ovelha está ferida ou machucada? Você pergunta se essa ovelha está triste? Você vai atrás daqueles que estão na rua dormindo? Ou aqui na cidade em que eu moro, aqui em Chapecó, Santa Catarina, tá começando a ficar frio. Você se pergunta se você vai... como que tá aquelas ovelhas que estão na rua, precisando de um abraço? Às vezes é preciso de um banho. Eu até fiz um vídeo pedindo ajuda da igreja, porque como que tá ficando muito frio, tem morador de rua que não tem uma coberta, e eu preciso da ajuda de vocês, porque sozinho eu não consigo, e eu também tenho minhas contas, eu também preciso me ajudar para ajudar as ovelhas. Então, tipo assim, eu preciso da ajuda de vocês para nós comprar cobertor, porque às vezes a gente só levar um panfletinho, não enche bucho. E às vezes quando a gente leva uma comida, às vezes a pessoa está com frio. A gente precisa fazer o melhor para as ovelhas, igreja. A gente precisa amar o nosso próximo de verdade, com carinho. Por isso que Deus não fala com você. Porque você, quando se batizou da boca para fora. Você não morreu para tu e viveu por Cristo. Pois aquele que se batiza, nova criatura se torna. Você não, você continua a mesma. Entende? Então por isso que fala quando subir no céu, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, em teu nome eu fiz maravilhas. Que Deus vai falar? Apartai de mim, pois eu não te conheço. Por que não te conheces? Porque quando você recebeu o dízimo e as ofertas, você pagou a escola da tua filha. Você pegou aquele dízimo oferta para tomar uma coca, em vez de você dar para os levitas, para os órfãos, para a viúva, para o estrangeiro. Quem são os estrangeiros? Aqueles que estão sem rumo, aqueles que não têm casa, lugar para morar, aqueles que estão na rua, órfão, sem pai e mãe, que está sozinho, abandonado, viúva, sem esposo, sem ninguém do lado. Você não se preocupou com isso, você não foi atrás de uma ovelha, você preferiu ficar com as 99, pois elas pagam o dízimo certinho. Então, igreja, acorda, pergunta para o teu pastor, para onde é que está indo o dízimo, pede prova dele. Isso aí não é errado, você chegar e falar, pastor, para onde é que está indo o meu dízimo? Errado é ele ficar bravo e não querer te responder. E daí sim, aí você pega e faz uma atitude. E outro, o dízimo não é dinheiro, tá? O dízimo, às vezes, você levar um pacote de arroz naquela pessoa que está precisando. O dízimo, quem disse que o dízimo você tem que levar para a igreja? A casa do tesouro não é a igreja. A congregação, no caso. Entende? Se você conhece um pastor que prega a verdade, que quer ajudar de verdade, dá o dízimo para ele. Se você não tem condições, oração, arrependimento, isso já basta. Quem disse que quem não pagar o dízimo vai para o inferno? Ninguém.
E quem disse que quem paga o dízimo vai pro céu? Entende? Entende? Então, tipo assim, isso vocês precisam entender. Vigia para quem que vocês estão pagando o dízimo, para quem que vocês estão dando a oferta. Daí você tá lá, a senhorinha tá lá, com a aposentadoria, com aquele salário mínimo. Daí lá na casa tá faltando 8 de comida, vai lá dar 100 reais pro barigudo do pastor, ir lá, pegar a família no sábado e domingo, ir numa churrascaria, comer à vontade, de volta farto. Daí esperam o dízimo de um outro obreiro. Então presta atenção, igreja. É alertando, vocês precisam se alertar cada dia mais. Vocês precisam buscar a Deus cada dia mais. Vocês precisam entender que se você não amar as pessoas, vocês não vão para o céu. Se vocês não amar, o apóstolo Paulo mesmo disse: o que adianta ter todos os dons, tem a maior fé, o que adianta mover montanhas e não ter amor verdadeiro? Então acorde, igreja. Que a graça e paz do Senhor esteja com vocês, que vocês possam entender que o dízimo que vocês pagam, vocês precisam entender para onde é que está indo. Faz isso aí que eu estou falando para vocês. Pergunta para o pastor de vocês para onde que está indo o dízimo, as ofertas. Que a graça e paz do Senhor esteja com vocês, tá? Que vocês não se esqueçam de buscar o Senhor, pois o Senhor é santo, digno de toda honra, toda glória, tá bom? Agora preste muita atenção nesse louvor. Vamos atrás das almas. O Espírito Santo quer almas, não dinheiro, tá bom? Almas. O Espírito Santo quer pastor verdadeiro que vão atrás de aquela ovelha perdida. Amém? Nas asas do Espírito vou voar, flutua meu corpo, eu sinto, vou voar, até no céu chegar, contemplar Jerusalém, as belezas que ali tem. Sentirá meu coração, veres aqui Moisés e todos os fiéis.